Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Alcoff Brasil. Eu sou Vitor Silva, o dono do canal, e hoje a thumbnail do vídeo é um vídeo homenagem, contando um pouco da história do 28-3, que nesse dia 5 de fevereiro de 2025 completa 8 anos da maior virada da história do Super Bowl, onde Tom Brady cimentou seu caminho e o Falcons acabou tendo uma noite amarga, né? Acho que a mais terrível de sua história dentro de campo. Bom, antes de mais nada, me apresentando para a galera, eu sou o Vitor Silva, aqui, canal voltado para falar das 4 principais ligas dos Estados Unidos. Aqui falamos de MLB, falamos de NHL, falamos de NBA e hoje o assunto, ó, cardzinho azul, é a NFL, com os 8 anos do 28-3, né, que era o placar que o Atlanta Falcons liderava, e perdeu o jogo depois de abrir esse placar na metade do terceiro quarto. Bom, iniciando aqui com uma curiosidade, tá, galera? Eu não vi esse jogo, tá? Eu não vi esse jogo, o 28-3 no caso, eu acabei assim, acompanhando pelo celular, pois por mais que o 5 de fevereiro seja uma data marcante para o fã de NFL, em especial no bom sentido para o torcedor do New England Patriots e no mau sentido para o torcedor do Atlanta Falcons, para mim foi um dos piores dias pessoalmente falando, pois esse dia minha casa foi roubada. Invadiram minha casa quando não tinha ninguém, né? A gente tinha ido para a igreja no dia, só contando a história rápida, a gente tinha ido para a igreja na tarde, né? Fazendo nossa programação normal aqui dentro de casa. Até quando a gente volta, a gente descobre que a casa tinha sido arrombada e levaram alguns itens nossos, né? Como não tinha ninguém, então é aquela coisa, né? Quando é item material, a gente consegue recuperar, né? A gente agradece a Deus por não ter acontecido nada além do que não fosse só os roubos, né? Podia ter sido algo bem pior caso alguém tivesse aqui em casa, enfim, mas tem que agradecer a Deus sempre, né? Pois conseguimos recuperar as coisas aqui em casa, conseguimos retomar a nossa vida e ela continuou. Bom, agora falando da partida, né, depois de contar um pouco desse mini relato triste aqui que aconteceu, espero que a galera entenda. Esse jogo, né, essa final, eu acabei comprando pro celular justamente porque não tinha TV para assistir, né? Então, era estagiário na época, não tinha como assinar, né, Game Pass, celular, essas coisas. Eu sempre tive trauma de ver jogo por link pirata no celular, nunca me senti confortável. E esse jogo, se a gente for olhar nos números frios da partida, você pensa, bom, tava 28-3 para Atlanta a partir do terceiro quarto, você pensa que é favas contadas até o Patriots ir lá e dizer chega e virar o jogo. Olhando os números frios da partida, o primeiro tempo da Atlanta Falcons, especial o segundo quarto, foi avassalador, né? Foi TD correndo com a bola do Devonta Freeman para abrir 7-0, depois um passe para TD do Matt Ryan aumentando, subindo o placar para 14-0, uma pick six, né, do Robert Alford de 82 jardas, né, do Tom Brady, deixando o placar em 21-0, né? O Stephen Gostkowski diminuiu com o field goal no final do segundo quarto, né? 21-3. E você já pensa, né? Que aquela temporada de 2016, vale lembrar, né? Foi a temporada que revelou, digamos, fez com que o Kyle Shanahan explodisse para o mundo, né? Explodisse para o cenário da NFL, porque aquele ataque do Atlanta Falcons, que teve o Matt Ryan MVP, foi um ataque muito prolífico, foi um ataque que acabou com todo mundo que via pela frente, né? Eliminaram, por exemplo, o Green Bay Packers na rodada divisional, né? Jogando em Atlanta, né? Então era um time que jogava muito bem, tinha um ataque muito poderoso. Só que nesse dia, se a gente for olhar nos números da partida, o curioso é que esse ataque poderoso do Falcons ficou menos de 20 minutos em campo, né? Pois quando o Patriots, após tomar o 28-3, começou a reagir, o ataque do Atlanta não conseguia produzir nada no tempo que ficava em campo. E conforme você não consegue produzir nada, a defesa tem que voltar para campo, tem que tentar conter o adversário, que a gente tá falando. Do outro lado era simplesmente Tom Brady e Bill Belichick, né? A dupla mais vitoriosa, técnica e quarterback da história da NFL, né? A gente sabe o quanto que os dois já estão acostumados a esse tipo de decisão, tinham vencido o Super Bowl 2 anos antes, né, contra o Seattle Seahawks, né, na interceptação do Malcolm Butler na linha de uma jarda. Então a gente sabia, né, todo fã de NFL sabia, né, que você nunca pode menosprezar um ataque com Tom Brady do outro lado, né? Que a gente sabe que ele literalmente conhece o caminho das pedras. E aí, conforme o Patriots foi reagindo, uma jogada espetacular atrás da outra, né? O Falcons, a defesa foi cansando, 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 porque
Se você ficar com a defesa 40 minutos de jogo em campo, a gente tá falando o quê? Esse jogo terminando a prorrogação, né? Então a gente tá colocando aqui mais de um tempo em campo, né? Quase um tempo, quase é um tempo inteiro, né? E dá para colocar quase 3 quartos da defesa em campo. É muita coisa. Dificilmente o time ia ter perna, né? Pois a gente já tá falando de final de temporada e pro Falcons, conter aquele ataque foi muito difícil. E não só tinha que conter o ataque, como a conta até na miniatura do vídeo, né? Esse jogo é marcado pela recepção do Julian Edelman, mano. É algo, como dizem os mais antigos, né? Algo espírita, né? Ele conseguir pegar a bola no limite do limite do limite para ela não encostar no solo, né? Pois se ela toca no solo, era passe incompleto. Mostrando que aquela virada, né? Aquela noite estava se virando pro New England Patriots de uma forma espetacular, né? E o curioso é que o Patriots diminui, né, o placar com o touchdown do. Acho que não sei se foi o primeiro, foi do James White. Eu não tô com a colinha aqui, não vou lembrar. Mas o Gostowski erra o chute extra. E o Patriots, para empatar o jogo, tinha que TD, conversão de 2 pontos. TD, conversão de 2 pontos. E foi o que aconteceu. O Patriots conseguiu os 2 TDs com a conversão de 2 pontos, anotando nesse processo 16 pontos, né? O jogo estava 28-12, conseguindo empatar para 28-28. E o Patriots ainda ganhou caro coroa, né? Na regra e na regra do Super Bowl à época, né? Depois foi alterada no ano passado, né? O time é a mesma regra que é na temporada regular, né? O time tem a primeira posse, o TD ganha o jogo. E como o Patriots escolheu ficar com a bola, né? Então marchou o campo, né? A defesa do Fox não conseguia conter o Tom Brady de companhia limitada. E no fim, o James White correu pro touchdown, fechando o placar em 34-28, fechando uma das maiores viradas da história. Assim, uma das maiores, não, a maior virada da história da NFL. Né, se a gente for pensar em placar mais elástico, né, teve a virada do Oilers, né, se não me falha a memória, nos anos 90. Só que ali era a temporada regular. Né, não era um Super Bowl, não era um jogo valendo o campeonato. Né, isso, se a gente for colocar na balança, não tem como não ser diferente nessa virada, esse placar histórico, né, para o New England Patriots. Valeu um título, o Falcons nunca mais voltou pro Super Bowl desde então, até conseguiu uma vaga de playoff ou outra, mas o Matt Ryan tava já no declínio de sua carreira, o Julio Jones ainda teve mais alguns lampejos, só que depois longe de ser o wide receiver que ele era quando começou a despontar no Falcons, né? O Devonta Freeman também, running back, que depois teve até um período legal no Baltimore Ravens, mas hoje nem ouvi mais falar dele, né, a nível de NFL. Então foi uma tragédia, né, para o Atlanta Falcons, que ainda busca o seu primeiro Super Bowl, né? Tinha chegado no Super Bowl também por circunstâncias que nem o próprio Falcons esperava, né, nos anos 90. Um time comandado pelo Dan Reeves, né, que chegou ao Super Bowl graças a um chute errado chute curto do Minnesota Vikings no estádio coberto, né, foi o que tinha sido a final, né, da NFC. O ano de cabeça agora eu fico devendo, se a galera souber pode colocar aqui nos comentários, me corrijam, né, tamo junto. Só que o Vikings errou aquele chute, o Falcons conseguiu virar, ganhou o jogo na prorrogação com o field goal e foi pro Super Bowl e acabou perdendo pro Broncos do John Elway. Né, e depois teve essa segunda oportunidade, o time acabou caindo pro New England Patriots do Tom Brady. Então, pro Falcons é uma derrota dolorida, né, algo que machuca muito, né? Tanto que a gente vê que o Falcons está nesse meio tempo aí tentando se encontrar o norte e tal, né? Hoje tem um ataque bom, né? Tem nomes ali, Drake London, Bijan Robinson, que se serviriam facilmente várias equipes aqui da NFL, né? Pelo menos 80% aqui fácil. Né, a única questão é que a montagem do time nunca foi das melhores, né? Pois o time foca tanto no ataque que acaba negligenciando um pouco a defesa, né? E tanto que o Atlanta tem nos últimos anos pass rushes muito fracos, né? Sempre falam que sempre fica na cabeça, né? Vamos reforçar essa linha defensiva, fazer alguma coisa do tipo. Só que chega na hora, vamos focar no ataque. Aí time desequilibrado acaba não ganhando campeonatos, né? E no caso do Patriots, né? O Patriots depois retorna, né? Ao Super Bowl do ano seguinte. Se não me engano, é quando eles acabam caindo pro Philadelphia Eagles, né, do Nick Foles. Aí volta, aí depois vencem o Los Angeles Rams, né, em 2018, 2018, 19, né, que é quando eles batem o time do Sean McVay no Super Bowl, um dos mais truncados da história, que
Não é patrocinado aqui, mas que o iFood acho que se arrependeu de patrocinar o Super Bowl naquele dia, entendedores entenderão. E depois teve a última dança, né, do Tom Brady com o Bill Belichick, o time acabou caindo para o Tennessee Titans em casa e o Patriots, né, desde então perdeu o seu melhor jogador, né, perdeu o seu GOAT, né, da NFL com certeza, o Tom Brady, acabou indo para Tampa Bay e com Tampa Bay o Tom Brady foi campeão. O Bill Belichick ainda ficou mais alguns anos, né, só que o Patriots teve só um ano aceitável de Mac Jones, né, com Josh McDaniels, depois o time acabou entrando numa espiral, o Mac Jones não conseguiu se firmar, né? E hoje o Patriots tem no Drake May a sua resposta, né? Um quarterback muito promissor, só que ainda falta muita coisa para fazer com que esse time volte a ser competitivo, volte aos seus tempos onde era a franquia mais temida na AFC, não só na AFC como também em toda a NFL. Então, fica aqui um pouquinho do que aconteceu do pós 28-3. E antes de fechar, a gente pode citar aqui algumas viradas que a gente pode fazer tema aqui no Ocoff Brasil um dia, né? Quando aprender a editar vídeos, não fazer mais na correria, né? Pois se a gente for pensar em viradas em todas as ligas, começando uma da NHL, por exemplo, que foi nos anos 80, talvez os mais antigos aqui, que são fãs de NHL ou que têm curiosidade, vão lembrar que é o Milagre de Manchester, né? Que era o Edmonton Oilers do Wayne Gretzky, né? Num duelo contra o Los Angeles Kings, né? O time da NHL da Califórnia, né? Depois acabou tendo outros e tal. E nesse dia o Kings venceu a série por 3-2. O jogo em Los Angeles, venceu o jogo 6, acabou, né? Tava classificado, ia seguir adiante. Só que o Kings naquele dia, o time perdendo por 5-0 no intervalo do segundo para o terceiro período, conseguiu marcar 5 gols no terceiro período, empatando a partida e ganhando na prorrogação, e por consequência vencendo o jogo 7 em Edmonton, avançando para jogar nas finais, né, nas finais do Oeste, acabou caindo depois pro Vancouver Canucks, que depois seria a vítima da máquina do New York Islanders no início dos anos 80. E aquela virada ficou muito marcante, pois é a maior virada da história, né, da NHL. Virar um 5-0 para 6-5 é marcante, né? Já tivemos 4 viradas de 3-0 para 4-3 em séries, né, na NHL, né? A liga que mais teve viradas de 3-0 para 4-3 nas ligas americanas, né? Disputando a NFL, que é jogo único. Mas nesse dia o que o Kings fez ficou para história, né? A gente pode contar essa história aqui no outro dia. Outras viradas marcantes, né? Se for pensar na NBA, não foi tanto não sei se dá pra colocar tanto uma virada assim numa partida, mas uma que me marca muito é a remontada do Cavaliers contra aquele Golden State Warriors das 73 vitórias, 73-9, quebrando o recorde do Bulls de 95-96. E chega na final, o time é quase eliminado pelo Thunder, né? O Warriors vira um 3x para 4-3. Chega na final contra o Cleveland Cavaliers do LeBron James e Kyrie Irving, Kevin Love, companhia limitada. Abre 3-1 na série, era só vencer um jogo, só vencer um jogo que levaria o título, e aí o Cavaliers consegue uma das viradas mais apoteóticas, como diria o canal do Igor Fraga aqui de Gran Turismo 7 aqui no YouTube, virando para 4-3 e cementando um dos maiores títulos, por que não dizer assim, da história da NBA, né? O único título do Cleveland Cavaliers até o momento, né? Esse time tá muito bem, né? Quem sabe não volta a brigar nas cabeças. E se a gente for pensar em MLB, acho que é a maior outra virada histórica. Se a gente for pensar em jogos recentemente, teve a virada do Seattle Mariners contra o Toronto Blue Jays no jogo de Wild Card 2023, né, que foi a primeira edição, né, que Seattle virou um 8-1 fora de casa e garantiu a sua vaga para jogar a Wild Card, né, que o playoff da MLB mudou. E em campo acho que seria essa, só que se a gente for pensar em série, a única virada de 3-0 para 4-3, né? Acho que também o torcedor de Boston, né? Do Red Sox, que eu lembro com muito carinho, que foi aquela virada em 2004 na ALCS, onde o Yankees venceu a série do ano passado num jogo 7 com o walk-off do Aaron Boone, naquela oportunidade. No ano seguinte, Nova York abre 3-0. Boston consegue fazer uma virada espetacular, miraculosa, né? Partidas, quem não se lembra, né? Curtini jogando com a meia toda ensanguentada, né? Dando a vida pelo Boston Red Sox para quebrar a maldição. O time vence
4 jogos em sequência, a única virada de 3-0 para 4-3 na história da MLB e culmina com o fim da maldição de mais de 80 anos, vencendo o St. Louis Cardinals na World Series e levantando seu primeiro caneco depois de muito tempo. Dá pra gente contar essas histórias aqui mais à frente, aqui no canal, quando o canal tiver mais consolidado, mas hoje é o espaço 28-3, espaço para contar desses 8 anos, relembrar um pouquinho desses 8 anos, daquela noite de 5 de fevereiro de 2017, da vitória do New England Patriots 34-28 contra o Atlanta Falcons, lembrando sempre, o Falcons abriu 28-3 naquela noite e conseguiu perder. Ou seja, para uns é dolorido, para outros é uma história que vai ficar para as eras, né, para os anais, como diriam os antigos, da história não só da NFL, mas do esporte como um todo. E você, torcedor, você lembra dessa partida, né? Creio que o torcedor do Patriots vai guardar com muito carinho dessa partida. Você, torcedor do Falcons, que chegou até aqui, o quão dolorido foi essa derrota na sua perspectiva. Você, fã de NFL, onde é que você estava, o que você lembra desse jogo? Deixa aqui nos comentários, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Lembrando sempre que o Alcoff Brasil tem como seus parceiros o Dimensão MVP, a rádio aqui no YouTube que cobre os esportes americanos. Só fazendo reforço aqui, tá? Domingo estaremos fazendo uma cobertura especial para o Super Bowl 59. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Vai ter uma live toda especial, então vão lá, curtam, compartilhem, vão espalhar a mensagem do futebol americano por essa internet, como também tem os parceiros aqui da FN Network, né, onde tem uma gama de podcasts que falam das 4 principais ligas dos Estados Unidos, como os podcasts aqui para você, que é fã de beisebol e gosta, né, do esporte. Temos o Rebatida, né, que é o podcast principal que fala da Major League Baseball, como tem o Show Antes do Show, que é voltado para as ligas menores. Então é isso, 16 minutos de vídeo já deu um conteúdo bacana, então muito obrigado a todos. Mais uma vez, deixando o recado, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para os seus amigos fãs de NFL, fãs de futebol americano. Contem suas experiências desse Super Bowl 51. E é isso aí, muito obrigado a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.